seja bem-vindo. Hoje falaremos sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante do século XVI teve início no dia 31 de outubro de 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra as indulgências, rompendo assim com os desvios doutrinários da igreja. Os reformadores protestantes estabeleceram o que seria conhecido como as 5 solas da Reforma. Estes 5 pontos da doutrina formam o coração da Reforma Protestante, e são eles: somente a Escritura. A Reforma não foi uma inovação da Igreja, mas um retorno às Escrituras. Quando foi pedido a Lutero que se retratasse, ele respondeu: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submeto a minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me, e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me. Amém. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Somente Cristo. A Reforma Protestante afirmou que não somos salvos pelas obras que fazemos para Deus, mas pela obra que Cristo fez por nós na cruz. A mensagem dos reformadores era cristocêntrica, assim como a mensagem dos apóstolos também era. O apóstolo Pedro afirmou: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente a graça. Os reformadores ensinaram que o pecador é justificado unicamente pela graça de Deus, mediante a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eles afirmaram que somos salvos pela graça de Deus e não pelos méritos humanos. Em Romanos capítulo 3, versos 23 e 24, está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aos Efésios, o apóstolo Paulo afirmou: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Somente a fé. A grande descoberta de Martinho Lutero nas Escrituras foi a justificação pela fé. O justo viverá pela fé, afirma as Escrituras Sagradas. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, o apóstolo Paulo disse: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A fé implica também obediência. Crer em Jesus Cristo significa, além do mais, entrar em sério compromisso com Ele, com sua igreja e com a sociedade. Somente a glória de Deus. Toda a glória deve ser dada somente a Deus, pois a salvação é realizada unicamente através de sua vontade e ação através da expiação de Jesus na cruz e aplicada no coração do crente pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro escreveu: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito,
para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O culto deve ser centrado em Deus. Apocalipse 7 diz: E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Eu gostaria de concluir, então, afirmando que são estes os 5 pilares da Reforma Protestante. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente glória a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.